pessoal, professor Marcelo aqui. Hoje nós vamos resolver o exercício de sistema de elevação, que é muito semelhante ao trabalho que vocês vão fazer agora nessa avaliação. Então vamos resolver um exercício com o mesmo passo a passo do trabalho e parecido também com o que nós solucionamos aí em sala, tá? Então, dentro de sistema de elevação, nós temos a parte de cabo de aço, o dimensionamento de cabo de aço a partir da carga de ruptura mínima e da carga de trabalho. Também o dimensionamento aí de tambores e polias, né? O tambor de elevação e as polias, de acordo com recomendações de fabricantes e também da norma AISE 6, essa especificação aqui, para tamanhos de polia, de tambor e dimensionamento das polias. Dimensionamento também da potência do sistema de elevação, de acordo com a AISE 6. E nós vemos então cada um desses fatores, né? E aqui nós estamos aqui com essa equação que está com uma constante aqui para conversão de unidade de medidas, tá? A gente vai usar uma constante para já converter para quilowatt, tá? Essa potência aqui. Então fica mais fluido, mais fácil o cálculo. Eu vou passar para vocês qual é essa constante para converter diretamente para quilowatt, tá? Aqui a gente vê dois fatores que estão relacionados a fator de serviço elétrico, né, e um fator de correção de voltagem, tá? E aqui a gente vê um fator relacionado à carga, o peso total da carga, né, que é o peso da carga mais o peso da barra de carga, do gancho, seja lá o que for, e a velocidade de levantamento. Porque a gente sabe da física, né, que a força é igual a que a potência é igual a força vezes a velocidade, né? Então, nesse modelo matemático aqui, a potência é igual a força vezes a velocidade, tá? Então, aqui nós temos a componente de força e aqui nós temos a componente de velocidade. E elas estão aqui divididas pela constante que eu falei e também por uma eficiência combinada de engrenagens e polias, que dá mais são do que as perdas, né? Então aqui a gente tem aí um cálculo aí de eficiência já nessa fórmula para poder dimensionar então a potência do acionamento. Essas tabelas são exatamente as tabelas que a gente vai utilizar naquela fórmula. O primeiro fator, tá, de correção de voltagem, né, aquele fator elétrico que eu falei. Nesse caso aqui, né, para o nosso exemplo, a gente vai sempre usar o fator igual a 1, tá? Como se o equipamento estivesse sempre na voltagem, na tensão nominal. E aqui também o fator de correção, o outro fator elétrico que está lá, né, que é o KV e o KS. Nós também vamos utilizar esse fator igual a 1 também. Isso é, eles não vão influenciar em nada na nossa equação, tá? Os dois vão ser 1. Esse aqui, então, é o exercício, é o trabalho, né? Em 7 passos aí, para você dimensionar o acionamento, dimensionar todo o sistema de elevação de uma ponte rolante, né? Esse sistema aqui ele tem uma característica muito semelhante a uma ponte rolante de içamento de carga, né, de aço líquido, né, de panela de aço líquido, né? Então ele tem 2 tambores de elevação, né? Um ponto importante aí do nosso cálculo é o número de polias móveis, né, que são essas polias aqui, tá? Essas de cima aqui, elas são fixas na estrutura do equipamento, né? Essas de cima aqui. E aqui nós temos então o tambor, né, os 2 tambores de elevação, que estão ligados aí ao acionamento do sistema de elevação.
elevação. Além disso, né, no trabalho, vocês vão selecionar 3 desses acessórios aqui para poder dimensionar para essa mesma aplicação. Então, se a ponte é de 60 toneladas, né, você vai escolher 3, como se fosse um jogo da velha, sempre passando pelo meio. Então, digamos, você vai escolher aqui, ó, você vai pesquisar quais são esses 3, né, e vai escolher pela tabela do fabricante, né, 3 desses acessórios para o nosso sistema. Então, um gancho, né, você vai escolher pela internet, né, um sistema de içamento por corrente, né, ou se você escolher, por exemplo, esses 3 aqui, né, então, aqui a gente tem uma manilha, aqui a gente tem uma barra de carga, sempre para a mesma dimensão do exercício que vocês estão fazendo aqui da ponte rolante. Né? Você dimensionou a ponte rolante, vai selecionar 3 acessórios aí no catálogo de fabricante. Um dos fabricantes aí que tem um catálogo bem completo dessa linha aqui é esse fabricante aqui, Rude. Tá? Você pode encontrar aí na internet, simplesmente você vai selecionar os 3, você vai colocar no trabalho ali a tabelinha de onde você tirou, né? Como que você selecionou ali da tabela, né? Vou colocar alguma coisa ali para destacar isso. Tá? Sempre passando pelo meio, porque eu quero que todo mundo selecione um gancho de ponte rolante. Né? E pode ser desse fabricante ou não. Tá? Pode ser normalizado, um gancho de ponte rolante. Afinal, aqui tem um gancho de 60 toneladas. Tá? Mas os outros acessórios aqui, em geral, você vai encontrar no catálogo desse fabricante. E aqui a gente vai fazer muito equivalente, né? Praticamente igual, né? O passo a passo vai ser igual ao que vocês vão precisar fazer no trabalho. Né? Então, são 7 passos, onde primeiro a gente vai dimensionar o diâmetro do cabo de aço, o diâmetro das polias e assim por diante, até especificar a potência do motor e comprimento mínimo do tambor, né, e principais características do tambor. No nosso caso aqui, apenas a dimensão da ranhura e o comprimento do tambor será suficiente aí para o trabalho de vocês, tá? Então, dimensione o dispositivo de levantamento de uma ponte rolante, de um depósito de materiais, com capacidade de 100 toneladas, então aqui não é carga líquida, tá? Então, é uma característica de aplicação que tem um fator de criticidade um pouco menor do que a carga líquida. Um depósito de materiais com capacidade de 100 toneladas, velocidade de levantamento de carga de 3 metros por minuto. Já viu que esses dois itens aqui, eles vão ser importantes no dimensionamento do acionamento, né? A capacidade de carga e a velocidade do levantamento dessa carga. Sabendo que o peso da barra de carga e demais componentes do dispositivo de levantamento com cabo é 3,8 toneladas, né? E esse valor aqui ele se soma aí à capacidade de carga. Determinar os seguintes dados para o projeto do sistema. E aí vem lá, diâmetro, requerido cabo de aço e assim por diante. Né? Aqui o desenho esquemático do nosso sistema de elevação. Né? Então ele tem 2 tambores, né, de elevação. Tá? E aqui nós temos aqui, ó, 6 polias móveis. Tá? E 4 polias fixas. Essa do meio, como eu expliquei em aula, é a polia de compensação. Então vamos dimensionar esse sistema. Primeiro fator aqui, tá, vai ser dimensionar o cabo de aço propriamente dito. Né? Então nós vimos aí a tabela, vamos continuar usando aquela tabela 9.9 do catálogo da CIMAF para dimensionar o nosso cabo de aço. Né? A carga de trabalho, né, em cada perna, né, do cabo de aço, como eu falei, né, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pernas de cabo de aço suportando a carga,
né, já que nós temos, então, 6 polias móveis, né? Então, são 12 pernas de cabo de aço para suportar a carga. Tá? Então, nós sabemos aqui que a carga de trabalho, nesse caso, tá, ela vai estar suportada aqui, né, pelo número de pernas de cabo de aço. Então, nós temos aqui que a carga é 103,8, né, 100 mais 3,8 toneladas, dividido pelas 12 pernas de cabo de aço. Isso vai dar 8,65 tonelada força. Tá? Aplicando, então, né, o cálculo de fator de segurança para descobrirmos, então, qual é a carga de ruptura mínima, né, para a gente poder, então, selecionar esse cabo no catálogo. Então, nós temos aqui que é a carga de trabalho vezes o fator de segurança, 8,65 vezes 6. Então, a carga aplicada, então, em cada perna do cabo de aço com o fator de segurança, 51,9 tonelada força. Tá? Vamos selecionar um cabo de aço que tenha um razoável flexibilidade, né? Porque aqui a gente vê que o diâmetro das polias nesse esqueminha aqui, né, não é um diâmetro grande, então preciso aí de flexibilidade. Vamos ter bastante movimento, aí, de içamento lá no galpão do almoxarifado, né, do depósito de materiais. Então, aqui a gente vai, então, selecionar lá na tabela 9.9, né, você abrindo a tabela 9.9, você vai ver que o cabo de aço para essa capacidade, né, capacidade aí suportando 51,9 tonelada força, nós vamos selecionar o cabo de aço de 6 por 41 WS, só ir na tabela 9.9, você vai encontrar lá, diâmetro 29 milímetros, tá? Para suportar, então, essa carga. No segundo passo, quais são os diâmetros das polias? Segundo, terceiro e quarto passo, né? Polia e tambor. A gente vai usar aqui a referência, né, do diâmetro de tambor, né? Então, vamos multiplicar aí o diâmetro do cabo de aço diâmetro do cabo de aço vezes uma referência aqui, né, para diâmetro mínimo do tambor, né? Então, vamos ver o diâmetro 641 WS, olhando lá a tabela do manual da CIMAF, do catálogo da CIMAF, né, ele utiliza, então, um múltiplo 31, diâmetro do tambor. Então, nós vamos utilizar aqui 31 vezes 29. Tá? Isso vai dar aproximadamente aí um diâmetro de 900 milímetros do tambor. Tá? E os diâmetros das polias, né? Então, esse é o diâmetro mínimo do tambor, o diâmetro das polias. Nós também vamos pegar a referência, tá? Você pode pegar a referência tanto do manual, tá, do fabricante, tá? Nesse caso CIMAF, né? Quanto pegar a referência da AISE 6, tá? Eu vou pegar aqui a referência da AISE 6, que ela já me dá aqui o diâmetro da polia para esse cabo de aço, tá? Ele me dá em polegada, né? Mas o diâmetro da polia para esse cabo de aço de 700 milímetros, na tabela que a gente já viu aí da AISE, tá? E da polia equalizadora,
a poliequalizadora, ele me dá um diâmetro de 522, tá? Tudo tabelado a partir do diâmetro do cabo de aço, 29 milímetros, é só selecionar lá na tabela da AISE 6, né? Uma outra coisa que eu também vou precisar para o tambor de elevação é saber qual é o diâmetro do gorne, né? Então, a gente pode observar aqui que a gente tem os gornes do tambor, né? Eles são muito parecidos com gorne de polia, de correias, né? Correia de acionamento, porque o cabo de aço ele vai passar aqui, tá? De acordo com a AISE 6, né, eu preciso ter 1,16 de folga nesse diâmetro, né? Então, eu teria aqui o gorne com 29 milímetros mais 1,6, tá? Então, isso aí daria para a gente aí 30,6 milímetros de diâmetro do gorne. Eu vou precisar isso aí mais na frente, tá? Então, esse, pessoal, é o passo do gorne, né? Você percebe que aqui é como se fosse uma rosca, né? Então, esse seria o passo do nosso tambor de elevação. Esse passo aqui, tá? Esse diâmetro do gorne. Tá? Vamos usar isso aqui mais na frente, tá? Só para entender como funciona aí o tambor. Tá? Definidos os diâmetros, eu vou calcular qual é o comprimento mínimo do tambor. Né? E nesse caso aqui a gente tem uma altura de elevação de 16 metros, é a altura que eu preciso elevar a carga, né, nessa ponte rolante. Então, como que eu calculo, né, esse diâmetro? Né? Primeiro eu tenho 12 pernas, esse comprimento mínimo do tambor. Né? Primeiro eu tenho 12 pernas de cabo de aço e eu preciso ter cabo de aço suficiente para poder elevar essa carga aqui. Tá? Então, primeiro eu vou calcular o número de voltas que esse cabo de aço ele vai fazer no tambor, tá? No tambor de elevação. O número de voltas, ele é o número de pernas vezes a altura de elevação sobre π vezes o diâmetro, tá? O diâmetro do tambor. Tá? Então, é o número de pernas vezes a altura de elevação dividido por π vezes o diâmetro do tambor. Tá? Sempre usa o diâmetro primitivo, né? Ou o diâmetro médio do tambor. Tá? E sempre usando a unidade de medida igual. Né? Então, a gente calculou 900 milímetros, é 0,9 metros. Né? 16 metros, 0,9 metros. Fazendo esse cálculo, 12 vezes 16, dividido por π vezes 0,9, a gente vai encontrar 68 voltas. Né? Então, eu vou ter um comprimento tal de cabo, né? Comprimento tal de cabo, que 16 metros, então, vai dar um rolamento aí de 68 voltas. A gente coloca uma folguinha aqui, tá? Pode ser de 10 voltas, tá? Independente do valor que der aqui, a gente põe uma folga de 10 voltas, para não faltar cabo, né? Para poder fazer essa altura de elevação de 16 metros, né? E não faltar cabo, tá? Então, 78 voltas vai ser suficiente para o içamento de 16 metros. E agora a gente vai calcular, então, qual é o comprimento, então, né, desse tambor, comprimento L do tambor. Esse comprimento do tambor ele vai ser o número de voltas, né, vezes o passo que a gente calculou anteriormente. Tá? Então, vão ser 78 voltas vezes 30,6. E isso aqui vai dar aproximadamente, né,
Daria aqui, né, 2.390 milímetros, tá? Mas eu tenho 2 tambores, tá? 2 tambores. Então, eu vou ter cada tambor com aproximadamente 1.200 milímetros, tá? De comprimento, né? Como eu tenho 2 tambores, 1.200 milímetros de comprimento em cada tambor. E agora, finalmente, a gente vai especificar, então, a potência do acionamento. A potência do acionamento, quando a gente está falando na potência do acionamento, a gente está falando principalmente aí a potência do motor, tá? E os redutores de acionamento, eles têm a potência aproximadamente, né, a gente dimensiona aproximadamente 10% maior do que a potência do acionamento do motor, mas aqui a gente está, o redutores, né, vocês vão ver aí em elementos máquinas 2, aí vai se abordar mais essas questões aí da potência do acionamento, tá? Do redutor de velocidade, cálculo de redutor de velocidade, etc, tá? Mas vamos aqui, então, calcular a potência do acionamento. A potência do motor, então, ela vai ser o kV, tá? Que a gente vai considerar 1. Então, estou colocando aqui mais para a gente seguir aqui a norma AISE 6. O KS, tá? Também vai ser 1. Correção de voltagem, correção para motores shunt, vezes a carga, 103,8, que é o 100 mais o 3,8, vezes a velocidade do sistema, tá? E aqui nós já vamos usar aqui uma constante para que todo esse resultado já dê em quilowatt, tá? Então, 6,12 vai ser a nossa constante, tá? Então, é constante, vocês sempre vão usar essa, tá? Vezes aqueles valores de eficiência, tá? Devido ao número de polias, né? Número de polias móveis, né? Como eu tenho 2 motores, né? Um acionamento para cada lado, né? Eu estou usando 3, né? Elevado a 3, 0,97 elevado a 3, tá? E dos redutores eu estou considerando também que vão ter 0,99 elevado a 3, considerando que vão ter 3 engrenamentos aí na redutora, né? Vão ter 3 pares de engrenagem. Isso aqui vai dar aproximadamente 57 kW, tá? Então, esse é o valor do nosso acionamento. Ah, Marcelo, por que você considerou que tem 3 engrenamentos aqui, né? Então, imagina que eu tenho aqui um fator de redução, né, na redutora igual a 1/1000, né? Então, o RPM, o fator de redução da caixa redutora, o I, ele vai ser o RPM do motor dividido pelo RPM do tambor de elevação, tá? E qual é o RPM do tambor de elevação, tá? Qual é o RPM do tambor de elevação? O RPM do tambor de elevação, né? Deixa eu escrever aqui do ladinho. O RPM, né, o N do tambor de elevação, é a velocidade de subida dividido por π vezes o diâmetro do tambor de elevação, tá? Então, se a gente fizer aqui, né, a velocidade é 3 metros por minuto, né, dividido por 3,14, dividido por 0,9, eu tenho a velocidade do tambor aqui de 1,06 RPM, né? A gente estava lá, a velocidade está em metros por minuto,
o diâmetro do tambor em metros, 0,9 metro. Então, a gente tem aí a velocidade do tambor 1,06. Tá? Imaginando aí que o RPM do motor, né, seja 1000 RPM e o do tambor 1,06, né, eu tenho aqui que a caixa redutora, ela tem um fator de redução, tá, de 1000, tá? Aproximadamente 1000. Quando eu tenho fator de redução de 1000, vocês vão ver lá em elemento de máquina, né, em redutores, que o máximo que a gente normalmente costuma dimensionar um redutor, né, para cada engrenamento, o fator de redução de 1 para 10. Tá? Então, aqui eu teria então 3 reduções, né, que funcionaria assim, né, 10 elevado a 3. Né, para cada redução, para cada engrenamento, a gente está reduzindo em 10 vezes a rotação. Então, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Tá? Estaria um fator de redução de 1000 na caixa com 3 engrenamentos. Então é isso. Esse é o passo a passo. Tá? Façam com calma. Tá? E qualquer dúvida, me contactem aí. Um grande abraço.